Bom, pessoal, não consegui gravar no meu tablet. Eu vou, eu vou gravar no computador mesmo e torcer para que não caia mais, tá? Então, deixa eu voltar aqui a compartilhar com vocês minha tela. Bom, então, o que eu estava falando, né, é o que é teoria. Então, teoria é um conhecimento descritivo sobre como, onde, por que algo vai acontecer. E nós podemos fazer esse exercício, né, independentemente se ela é científica ou não, né? Então, eu estava dando exemplo de um planejamento estratégico, né? O que é um planejamento estratégico, se não uma teoria sua sobre como aquele negócio vai evoluir ao longo de X anos, né? Então, isso é teoria, tá? É o que prevê, o que mostra como algo vai acontecer. Bom, se isso é teoria, a pergunta que se coloca, né, é o que é uma teoria, então, científica, né? Quando eu posso considerar que aquilo que está sendo previsto, aquilo que consta na teoria como um fenômeno que vai acontecer, como, por exemplo, né, a minha participação de mercado minha participação de mercado em um dado mercado, né? Como que eu posso saber se aquela teoria que eu fiz, né, aquela previsão que eu fiz, né, hoje sobre o meu negócio, como que eu posso saber se ele tem um caráter científico ou não, né? E aí, essa é a grande questão que o Popper responde, né? Por quê? Porque ele vai atrás de argumentos que vão levar a gente a entender quando algo é científico ou não e quais são as consequências disso, né? Então, o que o Popper diz sobre quando uma teoria pode ser considerada científica ou não? É relativamente simples, pessoal, né? Ele até fala isso no texto, né? Muita gente pensa, eu também pensava que eu só podia considerar algo científico, né, quando o método científico empírico fosse aplicado e fosse feito um experimento para eu considerar que aquilo é científico e assim por diante, né? Eu também sempre pensei assim, né? Mas ele viu que isso não adiantava muito, por quê? Porque ele via que mesmo quando utilizado o método científico empírico, se ele não estivesse baseado em uma teoria de fato empírica, o método se perdia. O método simplesmente não era capaz de medir aquilo que se esperava. Ele passava, então, de um método empírico, que inicialmente era científico, para um método qualquer, porque ele não estava, né, apoiado na teoria científica. Então, por isso que para o Popper fazia muito mais sentido discutir quando a teoria é científica do que quando o método é científico. Por quê? Porque se eu garanto e consigo avaliar que a teoria é científica, o método que vai ser utilizado para eu observar aquela teoria, naturalmente vai ser científico. Então, por isso que para ele parece muito mais importante discutir a cientificidade da teoria em si, e não do método, ou seja, e não do meio que você alcança aquilo, né? E o que ele fala para a gente? Que tudo que é teoria científica, pessoal, tem que ter basicamente uma característica. Ele mostra no texto lá, né, 5, 6 questões que ele elenca, que são questões que reforçam a característica científica da teoria, mas a ideia dele é centrada em um único, né, para compreender quando uma teoria é científica ou não. E aí ele diz, olha, a teoria, para ser científica, ela tem que ser pura e simplesmente observável. Ou seja, a teoria científica ainda é um conhecimento descritivo, mas que, a partir do que ele teoriza e hipotetiza, ele tem que mostrar para mim como eu posso observar aquilo, né? Ou seja, tem que ser passível de teste e refutação. E aqui é importante vocês entenderem a palavra passível de. Tá? Por quê? O Popper diz isso no texto. Ele não está preocupado na teoria que, por exemplo, é testada, só que é refutada, né? A gente vai lá, faz uma teoria e encontra que os resultados não estão de acordo com a teoria. Isso, para ele, não faz a teoria não científica.
Para ele, o que faz a teoria ser científica é só o fato dela ter sido passível de ter passado por aquele teste, né? Então, essa é a característica principal de uma teoria científica, pessoal, né? Então, o seu planejamento estratégico da sua empresa, ele vai ser científico na medida em que ele permita você medir o alcance daquilo que está sendo prescrito na teoria, né? Feito isso, já é um planejamento estratégico científico. Não interessa o resultado que você alcance no final, né? Então, você, por exemplo, fez um cenário estratégico e não deu nada certo daquilo que você previu. Isso significa que o seu planejamento não era científico? Não, não significa. Significa que talvez você precise mudar suas estratégias para alcançar os resultados, né? Mas ele é científico a partir do momento em que ele permitiu a mensuração dele. Entende? Então, isso é científico. Isso é uma teoria científica. Se ela permite o teste, se ela permite ser experimentada, não importa o resultado, ela já é científica, né? Então, a gente sempre entende isso, né, vendo coisas que eventualmente não são verificáveis, né? Ele cita também vários exemplos no texto, né? Como eu posso, né, considerar uma teoria científica que vai explicar, conseguir explicar, né? Isso ele, no caso, estava falando da psicologia do Adler, né? Que inclusive foi professor dele. O Adler foi também um dos principais cientistas que viveu no século XX, né? Um psicólogo. O Adler foi professor do Popper, né? Então, o que ele criticava na teoria do Adler para explicar o comportamento das pessoas? Ele podia pegar tanto uma pessoa que vai lá e afoga uma criança propositalmente numa piscina, ou uma pessoa que vai salvar uma criança que está numa piscina e ele morre, e essa pessoa morre. Ele poderia pegar esses dois sujeitos, tanto o que mata a criança na piscina de propósito, quanto o que perde a própria vida tentando salvar a criança. Ele poderia explicar os dois como sendo um caso adleriano, né? Ou seja, um caso que se encaixa no perfil de comportamento que a teoria do Adler prescrevia. Por que ele critica isso? Conhecendo agora o que é uma teoria científica, a gente se pergunta, essa teoria ela poderia ser refutada? Essa teoria do Adler? Não, porque se ela explica tanto o cara que vai lá e mata alguém de propósito, quanto o cara que vai lá e perde a vida, ela não pode ser refutada. Ela vai explicar todos os casos de assassinato, né, a partir da mesma conclusão, a partir da mesma matriz de prescrição teórica. Entendem? Então, por isso é uma teoria que tem uma cientificidade baixa, né? Porque eu não consigo refutar. Eu posso até observar, só que ela não é passível de refutação, já que ela sempre vai estar certa. Já que 100% dos casos que eu encontrar, eu vou conseguir explicar pela mesma teoria. Não importa se são casos extremamente diferentes. Tanto o cara que assassina uma pessoa na piscina, quanto o cara que perde uma vida, eu consigo explicar através da teoria do Adler, né? Então, isso o Popper dizia. É pouco científico. Eu não posso ter uma teoria que explica tudo, né? Eu preciso ter teorias que fazem uma previsão e, caso elas sejam refutadas, que se retrabalhem, né? Então, isso é uma teoria científica, pessoal, né? E aí ele faz o contraponto, né? Até com a observação do eclipse da teoria, né? A comprovação da teoria da relatividade do Einstein, né? Por que o Einstein, por outro lado, tem uma teoria considerada científica? Porque lá, e ele mostrou em 1919, foi feita a observação do eclipse, né? Inclusive teve observação desse eclipse aqui